A palavra de Deus para nós nessa tarde vem em Ezequiel, capítulo 3, versículo 4 a seguir. E disse-me ainda: Filho do homem, vai, entra na casa de Israel e diz-lhe as minhas palavras, porque tu não és enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil, mas a casa de Israel. Nem a muitos povos de estranha fala e de língua difícil, cujas palavras não posso entender. Se eu ao tais te enviará, certamente te daria ouvidos. Mas a casa de Israel não quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos a mim. Pois toda a casa de Israel é de fronte, obstinada e dura de coração. Eis que fiz duro o teu rosto contra os teus rostos, e forte a tua fronte contra a tua fronte. Fiz como diamante a tua fronte, mais forte do que a perdeneira. Não os temas, pois nem te assombres com os seus rostos, porque são casa rebelde. E disse-me mais: Filho do homem, recebe no teu coração todas as minhas palavras que te hei de dizer, ouve-as com teus ouvidos. Eis, pois, vai do cativeiro aos filhos do teu povo, e lhe falarás, e lhe dirás: assim diz o Senhor Deus, quer ouçam ou quer deixem de ouvir. E levou-me o Espírito, e ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo, que dizia: bendita seja a glória do Senhor desde o seu lugar. Eu ouvi o ruído das asas dos seres viventes, que tocava uma nas outras, e do ruído das rodas defronte deles, e o sonido de um grande estrondo. Então o Espírito me levantou e me levou, e me fui amargurado na indignação do meu espírito, porém a mão do Senhor era forte sobre mim. E fui até o Abide, aos cativeiros que moravam junto no Quedar, e eles moravam, e fiquei ali esses 7 dias, pasmado no meio deles. Aleluia! Olha, que Deus está falando aqui, que a palavra dele ultimamente, a casa de Israel, não quer mais ouvir. Estão com a fronte obstinada, dura, corrompida, a mente está corrompida, não aceita mais a palavra de Deus. É uma coisa triste de ver. Deus fala que se eu te enviasse a um povo rebelde, a um povo que não conhece minha palavra, eles ouviriam. Mas a casa de Israel, ela não quer ouvir. Ela não quer mais praticar a verdade. Ela quer pregar aquilo que o coração dela, que se desviou do caminho da palavra de Deus, quer ouvir. Eles preferem agradar as ovelhas rebeldes, passar a mão na cabeça das ovelhas rebeldes, do que pregar cura para elas. Por quê? Porque alguns líderes já estão contaminados. Alguns líderes têm comichões no seu ouvido, já não ouve mais a palavra do Senhor. O Senhor diz aqui: eis que fiz duro o teu rosto contra os seus rostos, e forte a tua fronte contra a tua fronte. Para quê? Para que eles não querem ouvir mais. Eles certamente não darão ouvidos mais à palavra de Deus. Eles mudaram a Bíblia, mudaram tudo, a minha Bíblia continua a mesma. O ensinamento continua o mesmo, mas eles não querem mais ouvir. O coração está endurecido, se tornaram soberbos, não querem mais ouvir a palavra de Deus de maneira alguma. O Senhor
tem, nesses últimos dias, levantado vários profetas, pessoas de Deus, para pregar o evangelho genuíno, o evangelho verdadeiro, não mentira, enganação. As ovelhas estão desgarradas, sem pastores, não tem quem as apacenta, elas estão perdidas, desviadas, sem rumo. Porque a comida na qual elas estavam recebendo era uma comida que não matava a fome, era uma água que não saciava a sede, porque era um alimento contaminado, era uma água suja. Então não tinha como elas serem curadas. Então o que aconteceu com essas ovelhas? Elas se desviaram, saíram da presença do Senhor, porque elas ouviam tanta mentira, e nada acontecia na vida delas. E elas começavam então a ver ali que o lobo que estava ministrando, porque não era mais uma ovelha, porque nós temos que ser ovelha para ouvir o pastor. E aquele pastor, ele deixou de ser ovelha. Ele já não ouvia mais o pastor dele, o pastor dos pastores, que é o nosso Deus. A partir do momento que aquele pastor deixou de ouvir o pastor e deixou de ser ovelha, ele se transformou num lobo. Porque não é porque nós temos um título de pastor, ou missionária, ou obreiro, ou diácono, diaconisa, seja lá qual for o título, nós temos que continuar sendo a vida inteira ovelha. Por quê, missionária Ivete? Porque a ovelha ouve a voz do pastor. E ela sabe qual é o alimento correto, aonde ela tem que se alimentar. Ela sabe onde fica a fonte que mata a sede dela. Ela sabe onde que fica a fonte que mata a fome dela. E o que está acontecendo nesses últimos dias é que as ovelhas estão perdidas. Elas não conseguem mais encontrar um aprisco saudável. Os apriscos estão todos com a cerca arrebentada, cheia de buracos. Elas escapam a hora que elas querem, elas saem a hora que elas querem, elas entram a hora que elas querem, elas comem o que elas querem. Porque o cercado não tem mais quem cuida. O gramado está seco. Não tem mais aquela grama verdinha para ela se alimentar. Está cheio de erva daninha. E elas são obrigadas a comer erva daninha, porque elas acostumaram com a erva daninha, porque ali elas comendo erva daninha, ela sai do aprisco a hora que ela quer, ela volta a hora que ela quer. Mas na verdade elas estão doentes, estão feridas, estão machucadas, estão fora da presença do Senhor. O coração endureceu, um povo de dura cerviz, a Bíblia diz. Mas nessa tarde eu quero dizer para você, olha, ouça Deus falar contigo nessa tarde. Se você está num aprisco, que a cerca está arrebentada, que você sai e entra a hora que você quer, hoje você é crente, amanhã você não é. Hoje você está lá no mundo, amanhã você está na igreja. Hoje você está bebendo, se prostituindo, fumando, e no outro dia você está no altar pregando. Não fica nesse lugar, porque você está perdendo o seu tempo. Você não vai ser salvo aí. Se você está fazendo tudo isso e está em contaminação, está em adultério, está na prostituição, está fumando, está bebendo, então, meu irmão, minha irmã, você está num aprisco que não tem pastor, que tem um lobo em cima do altar, que não está cuidando do rebanho dele. Tanto faz você ficar como você sair. Porque ele esqueceu o valor que tem uma alma, inclusive a dele, né? Porque a alma dele passou a não ter valor. Né? Ele passou a participar do banquete dos escarnecedores. E ele não quer mais ouvir o que o Espírito diz à igreja. Ele tapou os ouvidos para não ouvir a palavra genuína. Eles não querem mais pregar o evangelho genuíno, mas eles querem ministrar um evangelho light, né?
O evangelho que adoece e mata, adoece e mata, né? Porque o evangelho genuíno, ele cura, ele liberta, ele salva, ele dá vitória, ele abre porta onde não tem parede, né? Ele faz milagres nas nossas vidas. Então eu quero te convidar essa tarde, nessa noite, nessa manhã, eu não sei que hora você vai estar ouvindo essa mensagem. Se você tiver num aprisco contaminado, aonde estão servindo para você ali, onde você está no aprisco, a erva daninha que tem no chão, não coma. Não aceite. Procure onde tiver um alimento que seja saudável, um alimento que vai te curar, um alimento que vai te libertar. Fuja desses lobos que não têm mais pastores, porque eles não têm mais pastor. E como eu disse, ovelha vai ser sempre ovelha. Eu vou ser sempre ovelha, porque eu quero sempre ouvir a voz do pastor verdadeiro, que é o Senhor dos Exércitos, aquele que tem cuidado de mim, dos meus, aquele que tem nos livrado do laço passarinheiro, da peste perniciosa, né? Que tem nos livrado de todo mal, que tem nos livrado dos invejosos. Esse Deus que eu quero sempre servir, eu quero sempre ser ovelha e viver num aprisco onde verdadeiramente eu me alimento e sacio a minha sede. Meu irmão, receba essa palavra no seu coração, receba essa palavra na sua mente. Deus te ama. Se um dia Ele te aceitou, te abraçou, é porque Ele tem esse projeto na sua vida. Não deixe esse lobo escarnecedor tirar de você esse cajado, não. Fala, a partir de hoje eu vou pegar o meu cajado, eu vou ajudar a apacentar as ovelhas que estavam perdidas, desgarradas, que saíram da presença de Deus, porque o lobo estava cuidando delas. E o lobo deixou de ser ovelha, deixou de ser pastor, quando ele se achou grande, né? E nós não podemos nos achar grande, porque nós não somos, nós seremos sempre ovelhas. Receba essa palavra no seu coração, em nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus. Meu nome é Pastor Ivete Inácio. Que Deus abençoe a todos, que nos dê sabedoria para trilharmos o caminho certo, em nome de Jesus. Amém. Glória, glória, glória a Deus.